meus irmãos, a paz esteja convosco. Aqui falando novamente, é o irmão Rodrigo, e você está no canal Essência do Evangelho, Missões para Cristo. Eu alterei o nome do canal, então este agora vai ser o novo nome do canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixe o seu like neste vídeo, amém? Para apoiar essa obra missionária, fortalecer o nosso canal, amém? E você também que puder, compartilhe com seus familiares, compartilhe com seus amigos das redes sociais, envie essa mensagem para mais pessoas. Muitas almas podem ser alcançadas por meio do Evangelho. E nós, irmãos, somos missionários. Nós somos combatentes do exército de Deus. Jesus conta conosco. Hoje eu quero ministrar uma palavra de fortalecimento para você. Você que vem vivendo momentos difíceis, você que está passando por desertos, provações, você que encontra-se abatido, oprimido, com falta de esperança, você que não vê uma perspectiva de um futuro melhor. Mas hoje eu quero te dizer que Deus tem mudança para a tua vida. Deus quer fazer um renovo na tua vida. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de coisas velhas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Eu quero te convidar a meditar comigo na palavra de Deus que está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 21. Se você tem em mãos a sua Bíblia e quiser me acompanhar, abre lá em Mateus, capítulo 14. Diz assim: Jesus anda sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. No 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. No 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. No 26. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. No 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. 31. E prontamente Jesus estendeu a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé,
por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Nessa passagem mencionada aqui na Bíblia, amados, no Evangelho de Mateus, Jesus foi até ao encontro dos seus discípulos andando sobre as águas. Logo após despedir toda a multidão que vinha ao encontro de Jesus, em busca de um milagre, de uma palavra de conforto, e a Bíblia diz que naquele tempo o mar estava revolto. Tinha uma tempestade. E quando os discípulos avistaram Jesus caminhando sobre as águas, eles em um primeiro momento pensaram que era um fantasma. É uma reação compreensível, amados. Hoje, se nós vermos alguém andando sobre as águas, nós também vamos ficar estarrecidos, perplexos, porque não é algo natural. Mas Cristo, Jesus, amados, ele não é natural, é espiritual. E quando nós vivemos com Cristo, amados, nós precisamos nos desvincular da nossa visão carnal, do mundo material, e passarmos a enxergar com os olhos espirituais, a viver pela fé. Todavia, Pedro, quando ouviu a voz do seu mestre, quando Jesus disse para eles não ter medo, Pedro teve vontade de ir ao encontro de Jesus. E Jesus então disse para ele ir. E por um instante Pedro andou sobre as águas. Mas o mar estava revolto, agitado. Eles estavam passando por uma tempestade, onde havia ventos, trovões, onde havia ondas. E Pedro, então, se assustou, ficou com medo. E quando ele tira os seus olhos de Jesus, ele começa a afundar. Vejam bem, amados, que Jesus imediatamente o socorre. Jesus vem em seu auxílio. Jesus, amados, não deixou Pedro perecer, não deixou Pedro se afogar. Mas Jesus o adverte, dizendo: homem de pequena fé. Se a fé de Pedro fosse constante, amados, ele não teria afundado. Por que Pedro afundou? Porque por um instante ele tirou seu foco
daquilo que realmente importava, que era Jesus. E olhou ao seu redor. Ele deixou o medo, a incerteza, ele deixou as circunstâncias adversas ao seu redor o afetarem, abalarem a sua fé, desvirtuarem a sua fé. Por isso Pedro afundou. Amados, esse contexto dessa mensagem aqui de Mateus nos nossos dias atuais, nosso tempo contemporâneo, serve para nos instruir, para nos ensinar a nós não deixarmos de focar em Cristo. Quando vem os problemas, as dificuldades, quando vem uma tempestade em nossa vida, a nossa vida pode estar muito bem, o mar da nossa vida pode estar calmo, mas quando nós passamos por uma tempestade, por um momento adverso, nós precisamos continuar com Cristo, nós precisamos continuar na presença de Deus, nós precisamos continuar buscando, clamando, orando. Nós não podemos nos deixar abater. Nós não podemos ficar à mercê das circunstâncias, amados. Se nós continuarmos na presença de Deus, nós vamos vencer. Porque Deus é conosco. Jesus nos disse que nós não teríamos aflições, que nós não teríamos problemas, adversidades. Mas Ele prometeu estar conosco em todos os momentos e de que em seu nome nós venceríamos. Se você for tentar vencer aquilo que se levantar na sua vida, aquilo que te tira a paz, se você for tentar vencer por meio do teu braço, da carnalidade, ou ainda colocando a sua fé em outras pessoas, em outros meios, que não for Jesus, você vai perecer. Você vai gradativamente mais se afundando. Você vai se atolando. Você vai prorrogando o seu sofrimento. Mas se você colocar nas mãos de Deus e pedir o auxílio de Deus, você vai sair vitorioso. Deus te dará a vitória. Muitas pessoas prorrogam seu sofrimento por anos, porque esquecem de buscar a presença de Deus, de colocar nas mãos de Deus os seus problemas, as suas lutas, e tentam vencer com a força do seu próprio braço, do seu entendimento.
e só se frustram. Há pessoas que estão focando em tudo, menos em Cristo. Há pessoas que confiam em tudo, menos em Jesus. Esse Deus, o que Deus pode fazer por mim? Isso eu resolvo. Não deixe para buscar a Deus quando for tarde. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus, creia em Deus. Pedro, aqui nessa palavra, amados, por um instante, ele desvirtuou a sua fé. Ele deixou o barulho do mar, o tamanho das ondas, impor medo no seu coração. Mas quando nós estamos verdadeiramente com Cristo, quando nós temos a presença de Deus, amados, nós não precisamos temer. Nós não precisamos nos intimidar. Os problemas podem ser grandes. As lutas podem ser inúmeras. Mas o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é maior. O Deus que eu e você servimos, irmãos, é maior do que as lutas, do que os problemas, do que aquilo que se levanta para nos derrubar. Mas aí eu te pergunto, meu irmão, minha amada irmã, e a nossa fé? Como está a nossa fé diante dessa situação? Nós temos fé em um Deus sobrenatural, um Deus que pode nos socorrer, mudar a nossa história, mudar a nossa vida? A nossa fé precisa ser ativa. Não uma fé morna, uma fé estagnada. A nossa fé precisa ser constante, para que nós possamos vencer hoje, para que nós possamos vencer amanhã e vencer sempre, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Que essa palavra, mais do que uma palavra de conforto, uma palavra de alento, possa renovar a tua fé, a sua vida espiritual e te aproximar cada vez mais da presença de Deus. Fique na paz e que Deus te abençoe.